O vendedor é como o caçador, o pescador. Tem dia que pesca e tem dia que não pesca. Tem dia que caça, tem dia que não caça. Como diz, um dia é da caça, outro do caçador. Para ser um vendedor, tem que ser um bom comunicador, tem que gostar de entrar em contato com o público, tem que ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, pois o freguês não resiste um sorriso, uma expressão fisionômica alegre, feliz. Isso é contagioso. Muitas vezes o vendedor tem que ter paciência, tem que ter a maior grandeza, que é a grandeza da humildade. Ser humilde. Muitas vezes tu bate aqui numa porta, num comércio, e o comerciante naquele dia não está muito bom para ele. Ele pode te receber mal. E tu, o que tens que fazer? Bate em seguida na outra porta. Se outro não comprar, ao menos te anima. Tu não pode demorar muito naquele primeiro quadro que te tratou mal. Se o outro não comprar, ao menos te trata muito bem. O vendedor, ele tem que ser informado do próximo freguês. Ele tem que conhecer o nome da pessoa, a sua profissão, se ele é casado, se ele é solteiro, o nome principalmente. E quando tu chegas para falar com a pessoa, dá bom dia ou boa tarde, falando o seu nome, já é 50% da entrada para vendas, porque o freguês fica duvidoso. Eu não conheço esse vendedor, esse homem, mas ele está chamando pelo meu nome, é porque me conhece. Então tu tens que ter toda a informação, não somente estar disposto a falar, mas também de ouvir. Tem vendedor que ele tem medo do freguês fazer alguma pergunta para ele e ele não sabe responder. Portanto, tens que conhecer bem o produto que vendes para falar com convicção. Cheguei uma vez numa imobiliária no interior de São Paulo, numa cidade por nome Ibitinga. Me dirigi a uma imobiliária. O dono era um advogado muito preparado, uma equipe de corretores que ele tinha, que eram amigos de infância. E aquele advogado, vendo que eu era um vendedor, ele quis me desanimar, dizendo que eu não sabia falar, que eu não sabia me apresentar ao público, que eu sentasse na cadeira dele, que ele ia me dar uma aula de vendas, de relações humanas. Eu sentei na cadeira dele, ele começou a me dar algumas instruções. Lá por uma altura ele falou: aprendeste alguma coisa? Eu aprendi, doutor. Se eu tivesse a experiência que o senhor tem, a cultura que o senhor tem, os diplomas bonitos que o senhor tem na parede, eu já tinha te vendido há muito tempo. Mas eu trabalho mais
pela prática do meu produto. Eu vivo aquilo que vendo. E ele, para acabar comigo, falou assim: eu vou te fazer uma proposta. Eu vou fazer 3 perguntas para você dentro do teu produto que tu vendes. Se tu me responder as 3 perguntas, eu te compro uma coleção e te pago na hora. E se tu não responder, tu vai ter que me dar uma coleção de graça. Muito bem, doutor. Pode fazer as perguntas, que agora eu estou sentado na tua cadeira. E ele fez as 3 perguntas a respeito do produto que eu vendia. Graças ao meu Deus, eu respondi as 3 perguntas. Ele ficou meio arrasado, né? Meio humilhado, porque ele não esperava aquilo de mim. Passou a mão no dinheiro e perguntou: quanto custa? Uns 300 reais só. Me dá 300 reais de entrada, não precisa pagar mais nada. E os colegas dele falou: tá vendo, doutor? Você falou que o homem não sabia falar, não sabia se apresentar ao público, ele acabou pegando o teu dinheiro. E eu ainda quis animá-lo, dizendo: doutor, o bom vendedor é bom comprador. Por isso que o senhor está com uma imobiliária bonita, que o senhor não só vende como compra. Porque se tu não souber vender, não sabes comprar. E se tu não sabes comprar, não sabes vender. Vai julgar o cliente por você. Tu não compra nada, como é que tu vai vender? Tem que ser um bom comprador para ser um bom vendedor. E assim, no campo de trabalho, tu vai encontrando as pessoas boas, pessoas ruins, tudo quanto é tipo de trabalho. Tem não somente as rosas, como também tem espinhos. Tem entregas que tu vai bem, outras o freguês não quer ficar com o produto que encomendou, e você tem que fazer uma nova oferta para ele. Assim como ele se interessou a primeira vez, ele se interessa a segunda. E assim você vai trabalhando, vai lutando. Todo o vendedor, quando ele começa, é difícil, porque todo o início de polenta é mingau, né, meu amigo? Todo o início é difícil. Depois ele torna-se uma pessoa já habilitada, uma pessoa que não é tão tímido. Mas as primeiras vezes, as primeiras ofertas, ele treme as mãos, treme os pés. Principalmente se ele está diante de um advogado, diante de um médico, diante de um vendedor, um diretor de vendas. É mais difícil vender para quem sabe. Agora, o mais difícil é vender para quem não quer comprar. Porque para quem quer é fácil. Portanto, tua aparência ajuda muito. Tu tens que ter uma boa aparência, uma boa roupa, um bom sapato, uma boa pasta. O público te aceita da maneira que tu te apresenta. Se te apresentares como um mendigo, ele vai te receber como um mendigo. Mas se tu chegas bem arrumado, falando o nome dele, já está 50% a venda feita. Nunca esqueças de
confiar em Deus. Deus está em primeiro lugar no teu trabalho. Ele é o grande professor, disposto a aprender sempre dele, que é manso e humilde de coração, pois a maior grandeza é a grandeza da humildade. Ter bons conhecimentos de uma maneira generalizada, saber representar bem o produto que vende, para falar com autoridade, com clareza. Quando Rui Barbosa foi apresentar o Brasil na Conferência de Haia, na Holanda, ele abriu seu discurso dizendo que estava orgulhoso porque estava falando em cima de terra brasileira. Alguém deu uma vaia nele, né? Brasileiro lá na Holanda, dizendo que está em cima de terra brasileira. Mas no final do seu discurso, ele levantou um caixão cheio de terra, que ele levou aqui do Brasil e despejou na frente deles. Provou que estava falando realmente em cima de terra brasileira. E alguns dos representantes de outros países falaram: esse homem é uma águia, esperto,